Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de se alterar o regime de bens de casamento. Como nós sabemos, quando a gente casa, a gente pode escolher um dos regimes que o Código nos permite que a gente tem: comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens, participação final nos aquestos. Quando você vai casar, você vai escolher um desses regimes. Se você não optar, o regime que você vai seguir é o regime da comunhão parcial de bens. Se você optar por um outro regime, você vai precisar fazer antes um pacto antinupcial. Mas vamos supor que aconteceu o seu casamento e você está num regime X, supondo que você está no regime da comunhão parcial de bens. Mas num dado momento você queira separar os seus bens e não ter mais essa comunhão, essa divisão de bens e migrar para o regime da separação de bens. Isso é possível, desde que você ingresse com uma ação e peça uma autorização judicial justificando por que você quer alterar o seu regime. Vou trazer um exemplo prático para o uso dessa alteração de regime de bens. Então, tive agora um trabalho no escritório aonde uma senhora, ela está casada com o seu marido pelo regime da comunhão universal de bens. Por esse regime, independentemente se você adquiriu um bem antes ou depois do seu casamento, esse bem vai se comunicar. Então, nesse caso, essa senhora tem um sítio, tem um apartamento na praia, tem veículo, tem uma casa em São Paulo, tem um outro imóvel e esses imóveis todos são do casal. 50% dela, 50% do marido dela. Acontece que ela perdeu a capacidade civil por força de uma doença. Em razão dessa doença, ela deixou de ter capacidade civil e ela foi interditada. Quem foi nomeada curadora foi a sua filha. Mas quando uma pessoa é interditada, o patrimônio dela passa a ser controlado pelo Ministério Público e pelo juiz. Logo, o curador faz a administração, mas essa administração tem um acompanhamento, tem um controle. Então, por exemplo, se o curador quer vender um imóvel dessa pessoa que está interditada, tem que pedir autorização para o juiz para fazer a venda. Desse dinheiro da venda, o Ministério Público e o juiz fazem um controle, o curador tem que fazer uma prestação de contas. E como que fica a situação desse marido? Porque ele não está interditado, ele está com a capacidade civil dele plena. Quem perdeu a capacidade civil foi a esposa, só que ele não pode dispor dos bens livremente, porque a parte que é da esposa tem que ser fiscalizada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Nesse caso, pode ser feita então a aplicação prática para você alterar o regime de bens. Então, nesse caso prático, pode ser feita a alteração do regime, foi o que nós fizemos. Fizemos uma partilha, trocamos o regime para separação de bens e dividimos esse patrimônio, de modo que o marido, que tem plena capacidade, ficou com imóveis individualizados para ele gerir e administrar, e a esposa, que está interditada, ficou com imóveis individualizados para a curadora dela, que é a filha, gerir e administrar com a fiscalização do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então tá aí uma utilidade prática dessa possibilidade de se alterar o regime de bens de um casamento. Se você não sabia dessa notícia e gostou de ser informado, compartilhe a informação. Clique aqui no sininho para receber as notificações do canal. Até o nosso próximo encontro.